dentro do segmento de produção de CDR, representando a máquina solo. Tem uma equipe aqui da nossa empresa presenciando o evento. Então, queria agradecer a Bren aí pelo convite, o Yuri, por a gente fazer parte aqui desse evento e contribuir de alguma forma, trazendo a nossa experiência, né? A máquina solo, vou falar rapidamente, até porque a gente não tem muito tempo, 15 minutinhos. Nós estamos localizados em Guarulhos, é uma empresa que ela tem mais de 20 anos no mercado. A gente já importou mais de 380 equipamentos para o Brasil. Em 2018, a empresa ela foi assumida, a gente mudou a direção da empresa, então são eu e mais 3 sócios, todo mundo com 30 e poucos anos, então eu costumo brincar dizendo que a Máquina Solo é uma startup de 20 anos. Então, a gente tem... todos os 4 sempre gostou muito de inovação e a gente, então, depois de trabalhar alguns anos na empresa, adquirimos a empresa do antigo fundador para expandir a empresa ainda mais. Nós temos aí 3 pilares, com que a gente... Esses pilares nasceu junto com a Máquina Solo e a gente mantém eles, que é construir uma relação de confiança, né, com o nosso público, então, os fornecedores, os clientes, os colaboradores. A gente tem um compromisso permanente, né, de entregar o melhor equipamento, e as soluções tecnológicas que a gente oferece, ela é sempre comprometida com o resultado final. Nossos valores, né, a gente trabalha também muito forte isso na empresa, generosidade, disciplina, paciência, persistência, concentração e sabedoria. Não são valores muito corporativos, mas na nossa corporação a gente acredita que esses valores faz com que a empresa atue de uma forma diferente no mercado. Basicamente, a gente trabalha com 4 segmentos diferentes. Um segmento é mineração, o outro segmento é reciclagem, onde inclui os equipamentos aí de produção de CDR, mas a gente tem uma linha ampla de equipamentos para reciclagem, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente tem uma linha também voltada para agroflorestal, para produção de biomassa, e também construção civil. Então, o que eu vejo de interessante é que a gente está no 3º fórum, né, como o Bacin agora há pouco colocou, é o início ainda, né, de uma história longa aí que tem para produção de CDR, conversão energética de resíduos, né, transformação de resíduos em energia. E eu fico imaginando como que vai ser o 10º fórum, né, Yuri? Como que vai estar a plateia, como que vai estar as tecnologias. Então, a gente está só no começo e a Máquina Solo participou de outros inícios da mesma forma que ela está participando aqui. Então, um segmento... Eu tenho 2 exemplos para trazer para vocês. Um segmento é a parte de compostagem, que há 15 anos atrás, quando nós começamos a atuar com compostagem, também era um segmento assim, muito discreto, não remunerava bem o suficientemente para investir em equipamentos de alta performance, equipamentos importados. E a gente persistiu, manteve ali, trazendo uma máquina por ano, 2, 3. Hoje a gente já tem quase 30 máquinas em operação, máquinas importadas da Bélgica, para compostagem. A parte do resíduo da construção civil foi a mesma história. Isso aí é uma história até um pouco mais antiga do que a compostagem, né? Há 18 anos, quando a gente começou a trabalhar com resíduo da construção civil, era a mesma coisa, tinha uma resistência grande, o agregado reciclado não conseguia colocar no mercado com um valor agregado, não conseguia vender, só que com tanta persistência, que é um dos nossos valores, a gente conseguiu se manter nesse mercado, e hoje também a Máquina Solo é uma referência em equipamentos para reciclagem de resíduo da construção civil. E aqui a gente está evoluindo agora para os resíduos industriais, o classe 1, classe 2, também para a produção de CDR. Todos esses 4 segmentos ele é suportado por um departamento de pós-vendas. Então, a gente tem uma equipe grande de técnicos, veículos na rua, engenheiro, tem assistência técnica remota, os nossos equipamentos são monitorados, então, isso a gente tem investido bastante. Nos últimos 5 anos, foi o maior investimento da empresa. Tratando de equipamento importado, todo mundo tem aquele medo, aquele friozinho na barriga de investir e não ter o suporte de pós-vendas. E hoje, depois de investir muito nesse segmento, a gente tem total tranquilidade em dizer que a gente tem um excelente serviço de pós-vendas, a gente atende muito bem nossos clientes com essa equipe de pós-vendas que a Máquina Solo tem.
A gente está presentes aí em 18 estados, mais o Distrito Federal, com essas 380 máquinas rodando. Nós temos 2 filiais, então nossa sede fica aqui em Guarulhos. Nós temos uma filial no Centro-Oeste, em Goiânia, e uma em Fortaleza, para atender esses equipamentos. Aqui não dá para ver o mapa, mas isso aqui é um mapa que mostra todas as marcas que a Máquina Solo traz para o Brasil. Então, hoje são 12 marcas que a gente trabalha dentro desses 4 segmentos que eu apresentei. Então, a Tana ela fica localizada na Finlândia, e nós temos mais um fornecedor lá da Finlândia. Temos da Holanda, Itália, Bélgica, Áustria, Estados Unidos e Coreia do Sul. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente viaja mundo afora, participa dessas feiras, os fóruns, os congressos internacionais, identifica essas marcas, começa um relacionamento, verifica se tem mercado no Brasil e começa a trazer para o Brasil e acompanha todo o processo da fabricação, a entrega, pós-venda, tudo isso a gente faz. Mas hoje a nossa conversa aqui é bastante focada no triturador Tana Shark, que ele é produzido por um parceiro nosso da Finlândia, que é a Tana. E eu vou falar muito rapidamente sobre esses 5 pontos, né? O mercado global, as soluções que a Tana oferece, as características do equipamento. Não vou focar muito no equipamento, gente, eu quero trazer algo mais dinâmico. Vou trazer um pouco de adrenalina, que eu vou mostrar muita máquina trabalhando, muita máquina em operação. Não vou falar qual que é o motor, qual que é o rotor que usa, não vou falar disso, vou trazer exemplos, porque o tema da minha palestra é versatilidade no processo de trituração, e é isso que o Tana Shark faz, né? Então, falando um pouquinho da Tana, eles estão em mais de 50 países, né? Tem diversos distribuidores, são 4 focos que eles trabalham, América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália. De 90% a 95% da produção da Tana é exportação. Eles produzem, apesar de ser uma empresa que tem mais de 70 anos, eles produzem 4 tipos de equipamentos, são bem focados mesmo no desenvolvimento do produto. Começaram com compactador de aterro, depois o mercado lá na Europa foi migrando, né, de aterro, foi então começando a crescer esse mercado de produção de CDR. Então, eles desenvolveram o Tana Shark, o triturador, e mais recentemente a peneira de disco e também uma peneira wind shifter. Tudo pela Tana, fabricado pela Tana e oferecido pela Tana. A gente tem aqui basicamente o equipamento, né? Vou fazer uma apresentação muito rápida, mas ele é um monoeixo. Quem conhece triturador sabe que tem trituradores com 4, 2 ou monoeixo. Nosso equipamento é um monoeixo. Ele tem um power pack aqui, que é um motor, pode ser elétrico ou diesel. Ele toca todo um sistema hidráulico, que esse sistema hidráulico, então, toca o rotor central dele. Ele tem sistema rodante aqui, mas também temos outros modelos que pode ser montado na carreta, né, com semimóvel. E aí você tem uma esteira de descarga, um extrator magnético, uma caixa de alimentação aqui, e essa comporta lateral, que serve, como é um equipamento que foi desenvolvido para ter uma alta versatilidade em trituração, ele tem 12 programas, então ele pode triturar resíduos altamente contaminados com ferro, e quando o resíduo é altamente contaminado com ferro, você naturalmente tem processos de interrupção durante o processo de trituração. E aí o que faz o diferencial é você, com essa comporta lateral, você consegue ela abrir facilmente com o controle remoto e remover essa peça que está dentro da caixa de trituração, quando ela não consegue triturar. Boa parte do metal, do ferro, ela consegue triturar, que ela tem muito torque, mas quando ela não consegue, e eu tenho ali uma coleção de fotos que eu posso mostrar para vocês, vou mostrar algumas imagens, a gente tem que remover essa peça. E isso tem que ser feito com facilidade, porque a planta precisa continuar operando, o equipamento tem que continuar operando. E aí, gente, o que torna o Tana Shark um equipamento altamente versátil no processo de trituração? É uma combinação de 4 fatores, né? Então, nós temos aqui uma peneira, então essa peneira, o design da peneira é hexagonal, né? Esses furos aqui são hexagonais, e ele fica bem próximo do rotor da máquina, então quanto mais próximo ele ficar do rotor, melhor é o processo de trituração, então é um dos fatores.
O outro fator é essa faca, né? Um chama de faca, outro de martelo, outro de pastilha de trituração, mas é uma pastilha bem versátil, então você não precisa trocar o TanaShark, você não precisa ficar trocando os modelos de pastilha, porque ele trabalha com um modelo só de pastilha, que é justamente pensando que essa pastilha ela corta e tritura ao mesmo tempo. Então, ela pode ser instalada no rotor central, ela deve ser instalada no rotor central, nós temos rotor com 33 ou 44 facas, como essa, e para todas as aplicações a gente usa a mesma faca. Nessa comporta lateral, que eu mostrei ali agora há pouco, tem as contrafacas, que auxilia também no processo de corte, principalmente de materiais lineares, né, um fitilho, uma mangueira, uma casca. Então, isso também auxilia no processo de corte, que é uma contrafaca. E o que torna a máquina versátil e com bastante proteção para triturar diferentes tipos de resíduo, mesmo aqueles altamente contaminados, como os colegas trouxeram há pouco aqui, que são materiais heterogêneos, né? Então, o resíduo, cada dia que passa, ele vem diferente, de cada bairro ele vem diferente, de cada gerador, um dia de um jeito, do outro dia de outro. E como o Bacin colocou, né, às vezes numa caçamba vem tudo menos o resíduo que era para vir. Então, o TanaShark ele tem esse sistema aqui, que ele é como se fosse um amortecedor, que ele fica, esse amortecedor ele é um amortecedor do rotor, que quando você alimenta o equipamento com material altamente contaminado, como ele é um amortecedor, ele faz com que não traga danos mecânicos para o equipamento nem para o rotor, né? Porque o rotor ele trabalha como se fosse flutuando, né? Então ele não trabalha fixo, ele não trabalha rígido ao chassi da máquina, ele trabalha preso nesse amortecedor. Aí alguns pontos importantes que eu acho legal trazer. A máquina ela tem um sistema que chama Tana ProTrack, então você consegue ver do celular se a máquina está trabalhando. Você consegue monitorar a produção, consumo de diesel, qual programa está usando, qual operador. Então, do seu celular, do tablet, do computador, você consegue ver isso. Nós temos aqui a máquina, como eu disse, ela vem configurada com 12 programas para trituração de diferentes resíduos. Então, é só você escolher o programa e ela já começa a trabalhar, ela configura automaticamente, né, rotação, tudo. Então, tem lá pneu, tecido, resíduo sólido urbano, resíduo industrial, madeira e por aí vai. E esse sistema aqui também, que é o Power Pack, onde fica o motor, ela tem uma plataforma que, para manutenção, é excelente a ergonomia do técnico para fazer a manutenção. Aí aqui eu já falei, né? Então, com o mesmo equipamento você consegue trabalhar uma diversidade muito grande de resíduos. Aqui o design da faca faz com que você possa cortar e triturar ao mesmo tempo. Então, tem resíduos que é melhor você triturar do que cortar, e tem resíduo que é melhor cortar do que triturar. A mesma faca faz as duas coisas. O conceito da Tana, isso é muito importante entender, é que ele entrega 50 milímetros, que é a produção de CDR, em passo único. Então, esse gráfico aqui, esse desenho, ele mostra que para você produzir 50 milímetros, num processo convencional de trituração, você precisaria de 3 equipamentos mais a grua, você teria que desprender desse recurso financeiro para fazer as manutenções dos equipamentos com combustível ou diesel, mais 3 pessoas, pelo menos, 3 operadores de cada máquina. Então, esse é o processo convencional. E o que a Tana propõe, e o que a gente está mostrando para o mercado que funciona, é com um único equipamento, com um único triturador mais um alimentador, você consegue reduzir 50% do seu consumo de diesel ou energia elétrica, e com um operador você produz os 50 a 100 milímetros em passo único. Então, isso é um conceito que a gente começou a trazer para o Brasil, né? Há 5 anos atrás. Teve uma resistência muito grande, porque ninguém acreditava que era possível produzir 50 milímetros em passo único, mas a persistência, como eu trouxe o exemplo de outros segmentos, ela ali mostrou que, sim, que hoje nós já temos uma frota de equipamentos trabalhando para isso. Então, aqui mostra o TanaShark e as figuras, né? Da mesma forma que eu mostrei no outro gráfico. Nossos modelos de equipamento, tem o modelo móvel diesel, tem com sistema rodante, e esse é com sistema
que ele é montado sobre uma carreta, também é móvel, né, semimóvel, não é autopropelido, mas é semimóvel, e tem também o estacionário fixo. É o mesmo equipamento, tá? Não muda nada, então o cliente que tem o equipamento fixo e ele coloca e tem o equipamento móvel, as peças são intercambiáveis, então isso facilita bastante numa gestão de estoque. E aí agora começa a brincadeira aqui, eu vou trazer diversos vídeos, eu vou antecipar alguns, porque o tempo está curto, a gente acabou começando um pouquinho fora do horário a apresentação, mas eu trouxe ali alguns exemplos, tá? Resíduo volumoso, pneu, pneu borracha, trança de hidrapulper, carpete, classe 1, classe 2, resíduos de madeiras, então eu vou trazer vídeos e vou comentando. Só pedir para o pessoal do som aí, quando, se ficar muito alto, baixar um pouquinho, para que o pessoal possa escutar a minha voz, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um case, até estava conversando agora há pouco, os resíduos volumosos que antes não tinham uma rota, né? Antes dos planos municipais de saneamento, o resíduo volumoso ele ia para o rio, né, como o Francisco falou agora há pouco, pela margem do rio, ia para um terreno baldio. Então, o resíduo volumoso ele começa a aparecer, ele sempre existiu, mas agora ele começa a aparecer com maior volume no aterro sanitário, porque agora tem os ecopontos em algumas cidades. E esse ecoponto, ele traz uma rota para o resíduo. E o resíduo agora está chegando nos aterros. E os aterros estão perdendo muita área do aterro sanitário para fazer essa disposição, e o que a gente está propondo e trazendo para o mercado é a transformação desse resíduo em CDR. Então, esse vídeo aqui ele mostra toda a rota, né, o resíduo chegando no aterro. Isso aqui é um vídeo feito no Brasil. Descarregou o resíduo, que a gente vê ali, sofá, colchão, armário, cama. O equipamento chega, liga o equipamento, escolhe o programa resíduo volumoso, dá o start, e aí é só correr para o abraço, alimentar o equipamento e transformar o que é resíduo volumoso em CDR. Um passo único, né? É um processo simples, e isso também é uma coisa que a gente tem mostrado para o mercado, né, que produzir CDR de resíduo classe 2 é simples, tem do ponto de vista mecânico, físico, né? Agora, do ponto de vista químico, obviamente, exige uma análise. Então, aqui é um exemplo de como a gente consegue transformar o resíduo em cima de uma célula encerrada de um aterro sanitário. E aí já carrega direto numa caçamba, e essa caçamba ela pode ser direcionada para a indústria cimenteira. Aí. Aí tem um outro exemplo aqui, que é também a gente levou isso para um aterro sanitário. Esse aqui também, um outro cliente que a gente mostrou para ele que é possível. Então, num aterro sanitário, eles separaram em um dia, né, de um dia para o outro, eles separaram todos esses resíduos que já chegam no aterro. Então, você tem madeira, pneu, resíduo de poda, até geladeira da Coca-Cola nós trituramos com o Tanachar, que aqui a gente mostra, né? Então, esse é o grande diferencial da máquina, essa versatilidade do equipamento, de você chegar num ponto e começar a trabalhar o equipamento móvel, diesel, uma operação simples. Aqui não tem operador, é o próprio operador da escavadeira que está conduzindo essa operação, né? Então, por aí vai. Vou antecipar, como eu disse, alguns vídeos, né? Mas tem bastante vídeo no nosso YouTube lá, os vídeos completos. Aqui eu vou trazer alguns exemplos. Aqui é um exemplo de um cliente nosso, né, que recebe pneu lá de trator, carregadeira, de mineração também. E é possível triturar no Tanachar. Aqui é um case que mostra uma empresa especializada em trituração de pneu, né? Triturando diferentes tipos de resíduo. Esse vídeo não é no Brasil, mas mostra um grande triturador aí de pneu. Né? E no pneu, sim, tem os pneu lona, né? Aquelas lonas de borracha, de correia transportadora, pneu de caminhão, trator.
Vou acelerar aqui, pessoal. Vou trocar. Esse aqui é um trança de hidrapooper, que quase ninguém conhece esse resíduo, mas é um resíduo que ele é gerado na indústria de reciclagem de papel, que ele vem ali com arame, né, com os fitilhos. E aí isso aí é um resíduo que vai para o aterro hoje, que a gente identificou na Europa que tem essa aplicação. Isso daí é muito difícil de triturar, e com o Tanachak a gente tritura e transforma em CDR também. Elimina o metal e tudo que não for metal, ele tritura direto na caçamba e produz o CDR com trança de hidrapooper. Carpete também, vou colocar assim um vídeo rápido. Isso aqui é tecido, aqui numa operação no Brasil, triturando e produzindo CDR com passo único. Aqui classe 1 também, resíduo, esse aqui é um classe 1, né, que é produção de CDR também, com 50 mm em passo único. Uma produção boa, máquina fazendo com esse resíduo aí. Pessoal já tomei 2 cartões vermelhos, já estou mais do que expulso aqui. Isso aqui é uma operação na Renova, também que o Bacinho apresentou agora há pouco, em Balsa Nova. E aqui mostra, esse é interessante que a gente mostra que deu bypass nessa planta aqui, né? Uma planta fixa, então não precisa mais dessa planta. E a máquina está produzindo CDR em passo único também com resíduo classe 1. Renova é um grande parceiro nosso. Pré-trituração, então, por aí vai. Meu sonho é ter um cliente que tem dobradinha de equipamento assim trabalhando junto. Aqui também dando bypass numa planta de um cliente nosso. Então a planta, o triturador, pré-triturador deu um problema e a máquina, o Tanachak, ele pode servir tanto como pré como triturador secundário. Então aqui ele está dando bypass nesse triturador que está parado, né? Resíduo de madeira. Aqui mostra um contraste bom, né, que é o pallet e a biomassa. Já estou acabando, faltam 2 slides. E aqui para encerrar um toco pequenininho aí que dá para triturar no Tanachak. Vocês verem o tamanho da madeira, só ver o tamanho do equipamento, né? E por aí vai, gente. Então, foi uma apresentação muito rápida por conta do horário, mas aí está meu e-mail. Muito obrigado pela presença de todos. E quem tiver qualquer dúvida, não sei se a gente vai ter tempo para responder aqui, mas eu estou à disposição. Muito obrigado.